Olá, inventores e inventoras de história! Estão preparados para o nosso vídeo especial de hoje? Pois é, hoje eu vou falar sobre um dos impérios do Sahel. Você já ouviu falar do Sahel africano? Já ou não? Então olha só, o Sahel é uma faixa de terra que basicamente divide a parte norte desértica da África, a região islamizada, também chamada de África Branca, e o início ali indo em direção ao sul da região das savanas, né? A tal da África negra, marcada aí pelas regiões animistas. O Sahel é justamente a zona de transição entre essas duas grandes regiões do continente africano. E é na porção ocidental desse Sahel africano, região do Sudão Ocidental, que surgiram três grandes impérios que nós classificamos como os impérios do Sahel. Na verdade, um foi englobando o outro. Foram os reinos de Gana, Mali e de Songhai. E é sobre o reino de Gana, ou ainda o reino de Ouagadougou, ou melhor ainda, a Terra do Ouro, que eu vou falar no nosso vídeo de hoje. Ficou curioso? Então aguenta aí a nossa vinheta que eu já vou começar. Muito bem, estão preparados então para a gente falar sobre o Reino de Gana? Olha só, o Reino de Gana se formou por volta do século IV, no entorno das bacias do Alto Níger e do Alto Senegal, dois rios importantes ali nessa região. E acabou se consolidando como um grande centro comercial. Além do ouro, que eu já comentei na nossa introdução, a região ali do Império ou do Reino Gana comercializava também sal, âmbar, goma arábica e o sorgo. O nome Gana vem, na verdade, do título que era dado ao líder, ao rei, né, deste reino. Gana significaria chefe guerreiro. Esse chefe guerreiro submetia alguns povos no entorno ali da sua posição, fazendo com que esses povos pagassem tributos e fornecessem soldados para o seu exército. Com esses soldados, o Gana garantia a segurança desses indivíduos, dessas populações, dessas vilas vizinhas, além de garantir, é claro, a segurança nas estradas que circulavam e cortavam todo o reino de Gana. O exército do Gana chegou a ter cerca de 200 mil soldados, coisa pra caramba, hein? Desses 200 mil, estima-se aí que cerca de 40 mil eram arqueiros muito bem treinados, que justamente garantiam a segurança dessas estradas aí por todo o reino de Gana. Duas cidades exerciam o papel de capitais do reino Gana. A cidade de Gaba, ou a cidade real de Gaba, que significa bosque essencialmente, e a vila muçulmana de Kumbi Salé. Com o tempo, Kumbi Salé foi crescendo como um verdadeiro centro comercial. A partir do século IX, vale a gente lembrar, o reino de Gana iniciou um processo de islamização e a cidade de Kumbi Salé passou a ter vários templos islâmicos, né? Já que a cidade costumava receber viajantes aí vindos de toda a região islamizada da África. A cidade de Kumbi Salé cresceu tanto que chegou a ter cerca de 15 mil cidadãos ou habitantes, né, fixos vivendo naquela região. Isso não quer dizer, entretanto, que a maioria da população de Gana tenha se islamizado. Não. Na verdade, a maior parte dos ganenses ou ganeses na época mantiveram as suas crenças politeístas. Apesar de nas cidades nós termos aí a presença desses templos muçulmanos, nós vamos ter no entorno das cidades regiões, né, templos ou locais sagrados onde ainda se mantinham o culto aos deuses politeístas tradicionalmente adorados nessa região da África. Vale a gente ressaltar algumas curiosidades sobre o reino de Gana. A primeira delas é que, apesar de todo esse exército, essa força militar e o fato de o rei ser um chefe guerreiro, os limites do Império Gana eram bastante variáveis e não havia uma cultura exatamente expansionista ali do reino de Gana.
Vale também a gente lembrar uma outra curiosidade interessante. A sociedade Gana era matrilinear, pelo menos no que dizia respeito à figura do rei. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o herdeiro do trono não era o filho, o homem mais velho do rei, e sim o sobrinho do rei, filho da sua irmã. Eram as mulheres, portanto, as irmãs do rei, as responsáveis por criar um futuro rei, né? Por preparar um futuro rei para o seu posto. Essa realidade, aliás, matrilinear, é bastante comum em diversas sociedades africanas, sendo observada aí em todo o continente. Vale também a gente lembrar que o reino de Gana viveu o seu auge por volta do século 8 depois de Cristo, claro, né? E associado aí ao intenso comércio, né? Ligado inclusive ao Mediterrâneo e às rotas comerciais que cortavam ali toda a região do Saara. E iniciou a sua decadência, especialmente ali a partir do século XIII, quando o reino de Gana acabou sendo absorvido por um outro importante reino da região que nós citamos lá na nossa introdução, o reino de Mali. Mas a história do reino do Mali eu vou contar para vocês num outro vídeo aqui do Inventando História. Por hoje, o que a gente tinha para falar era isso. Muito obrigado a vocês que ficaram até aqui conosco. Claro, se você gostou, não deixa aí de curtir esse vídeo e deixar claro também o seu comentário pra gente, valeu? E indica também pros seus colegas aí os vídeos aqui e o canal, né, Inventando História. Gente, era isso por hoje, deixo o meu abraço a todos vocês e nós nos falamos daqui a algumas semanas. Um abraço, até mais e tchau!